Todos estão sabendo que está tendo uma audiência pública do STF para definir se a Uber 99 e os aplicativos têm vínculo trabalhista com os motoristas. E ali foi convidado os sindicatos para poder falar alguma coisa. E a doutora Sol veio falar. E pasme, ela falou até bem. Mas fica comigo nesse vídeo que eu quero falar o que está por trás dessas falas. E vou mostrar a fala de uma pessoa que realmente está preocupado com nós, motorista. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da 365 Proteção Veicular. Tá desprotegido e tá procurando a proteção veicular de confiança, aquela que se caso acontecer alguma coisa com você vai ser pago tudo bonitinho, tudo certinho, é a 365 que chegou para te fortalecer. Na descrição do vídeo eu tô deixando o link para você entrar lá, fazer sua cotação sem compromisso nenhum e também tirar toda a dúvida que você tiver em relação à proteção veicular. Corra lá e se proteja. Acompanhe aí o vídeo da doutora Sol. Bom dia, excelentíssimo ministro Edson Fachin, bom dia a todas e todos. Eu estou aqui hoje para expor um grave problema, a realidade dos motoristas de aplicativo, que, invisibilizados por um discurso de inovação, eles enfrentam na prática uma rotina de exploração e precarização, vivendo uma falsa autonomia mascarada por uma tal liberdade, que é a mesma que tem um passarinho de voar dentro de uma gaiola. De antemão, eu quero destacar que as empresas de transporte por aplicativo, embora compartilhem de um modelo similar de operação, elas possuem particularidades em seus procedimentos. Portanto, meu foco é apresentar informações específicas da Uber, recorrente no processo, e baseado em situações fáticas que a gente vivencia no estado do Pará. Eu tive o primeiro contato com a Uber em 2018, quando recebi no sindicato o caso de um motorista que havia sido bloqueado. E para início da ação, eu me atentei ao contrato existente entre as partes. E ele previa que a Uber era uma prestadora de serviço de tecnologia. Porém, estranhamente, o vocativo que ela destinava ao motorista dentro do aplicativo era de parceiro. E mais estranho ainda era que do relato do motorista ficava evidente que o tratamento a ele dispensável não era nem de contratante e muito menos de parceiro. Nos casos seguintes, foi ficando ainda mais evidente que o contrato era uma fraude. E ao longo dos anos, diversas versões desse contrato foram elaboradas e alteradas unilateralmente, seguindo a linha da falta total de transparência. Sempre destacando que a Uber se isenta de qualquer responsabilidade. Um aspecto comum em todas as versões é a cláusula que permite à Uber modificar os termos a qualquer momento, sem consulta prévia ou negociação com os motoristas. O fato é que, independente do que consta no contrato, como muito bem apurado pela Justiça do Trabalho, na análise da reclamação trabalhista de origem, as situações apuradas pelo Sindicato do Pará também comprovam que a relação consiste em uma relação de trabalho por prazo indeterminado, no qual o motorista não pode trabalhar com total liberdade e independência. A dependência do motorista em relação ao Uber, ela é prevista em lei, na Lei Federal 13.640 de 2018, conhecida como a Lei do Uber, que, de acordo com essa legislação, o transporte privado remunerado de passageiros é exclusivo para usuários previamente cadastrados nas empresas detentoras de plataformas digital. Isso demonstra que o motorista não tem carteira própria de cliente e, para operar legalmente, ele precisa estar vinculado ao Uber, pois realizar transporte de aplicativo fora da plataforma é crime de transporte legal de passageiros, conforme o artigo 11b da referida lei. No que diz respeito ao controle, destaca-se que o controle realizado pelo algoritmo, ele é algo sem precedentes. Ele monitora a localização em tempo real, ele estabelece a frequência da execução das tarefas, define metas de desempenho, avalia a qualidade do trabalho prestado e impõe penalidades, como suspensões ou desligamentos em caso de descumprimento das ordens da Uber. O mito da autonomia do motorista de aplicativo pode ser comparado ao célebre mito da caverna de Platão, em que prisioneiros acorrentados veem apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas representam a realidade. Assim como os prisioneiros da caverna, os motoristas de aplicativo são levados a crer numa ilusão de liberdade e autonomia projetado pela Uber com os slogans: seja seu próprio chefe ou faça seu próprio horário. No entanto, assim como as sombras não refletem o mundo real, essa suposta autonomia não resiste à análise de que o motorista é controlado por algoritmo, que já possui previsão legal no parágrafo único do artigo 6º da CLT, que estabelece que os meios tecnológicos são equivalentes para fins de subordinação jurídica aos métodos tradicionais de comando, controle e supervisão direta do trabalho. A subordinação, ela está evidenciada nas seguintes práticas. Número 1. É a Uber quem define a atribuição de tarefas, decidindo qual passageiro cada motorista atenderá. Isso é de conhecimento de todos. Mas é importante ressaltar que mesmo que um passageiro esteja próximo do motorista e solicite o transporte, a empresa não necessariamente direciona aquele passageiro ao motorista quando o motorista está numa missão, que consiste em metas estabelecidas pela empresa que, se concluídas, garante uma remuneração adicional ao motorista. As missões, no entanto, elas são mecanismos de manipulação, pois a Uber determina quem conseguirá cumprir ou não a meta, já que é ela quem faz o direcionamento dos passageiros. A Uber define a forma e o prazo para a execução das tarefas, e caso essas diretrizes não sejam cumpridas, os motoristas podem ser desligados definitivamente. Por exemplo, se o motorista fica parado no engarrafamento,
engarrafamento, ele recebe uma advertência do aplicativo e ele é obrigado a justificar o motivo da parada. Caso a corrida dure mais do que o tempo inicialmente previsto, devido a algum imprevisto, né, como engarrafamento, não há garantia que a remuneração vai ser recalculada, pois a decisão sobre o tempo e o valor a ser pago fica a critério da Uber. Ou seja, o motorista é penalizado se não cumprir o prazo estipulado, independentemente das circunstâncias que dificultaram a execução da tarefa, o que demonstra a falta de autonomia do motorista sobre a sua própria jornada de trabalho. A Uber é quem faz a avaliação de desempenho, com dados que só ela possui, só ela analisa. O motorista não tem acesso à informação sobre que nota o passageiro atribuiu, que comentário ele fez. A empresa interpreta esses dados unilateralmente e os utiliza para tomar as decisões sobre o desempenho do motorista, exibindo apenas uma tela com a nota final, consolidando o controle sobre a produtividade do trabalhador. É a Uber quem determina também o preço cobrado do passageiro e a remuneração paga ao motorista. Essa remuneração não corresponde a uma porcentagem fixa pela contratação de um serviço de tecnologia, mas é definida unilateralmente pela empresa a cada tarefa concluída, ou seja, a cada corrida. Além disso, o motorista é proibido de cobrar qualquer valor adicional diretamente do passageiro, mesmo que justificado, sob pena de ser desligado da plataforma, o que demonstra a total falta de autonomia para o gerenciamento do trabalho. A ideia de que motoristas de aplicativo são microempresários ou donos do próprio negócio é outra falácia que não resiste à realidade. Primeiro, porque a verdadeira dona da plataforma é a Uber. Os motoristas estão integrados à estrutura da plataforma digital, a ponto de serem confundidos com a marca. Prova disso é que ninguém diz, vou chamar um motorista de aplicativo. Vou chamar a Uber. Esse fato já serviu, inclusive, como base para as decisões dos tribunais europeus, que reconheceram essa integração como um forte indicativo de que esses trabalhadores fazem parte da organização empresarial da plataforma. Além disso, não é possível considerar como microempresário alguém que jamais terá a possibilidade de expandir seus negócios, já que dependem exclusivamente de si mesmos. Outro engano, e aqui eu vejo um dos maiores, é dizer que o motorista tem liberdade porque ele pode realizar atividade de maneira esporádica e aceitar ou rejeitar uma tarefa. Pois já existe previsão legal, no parágrafo 3º do artigo 443 da legislação laboral, que é a previsão do trabalho intermitente, no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade. Além do mais, existe sim clara penalidade para os motoristas que não obedecem às taxas de aceitação e cancelamento, que impactam no ranqueamento, bonificação e a taxa de cancelamento pode levar ao desligamento definitivo, e sempre leva. Por fim, conforme matéria publicada pela Intercept Brasil em janeiro de 2022, o CEO da Uber afirmou que a empresa pode fazer qualquer modelo funcionar, ao responder às novas regulamentações da União Europeia, que tratavam de reconhecimento de vínculo, admitindo que há viabilidade econômica para garantir direitos trabalhistas aos motoristas. Essa declaração expõe a fragilidade do discurso de inviabilidade defendido pela Uber do Brasil. O trabalho digno, pilar da Constituição brasileira e sustentado pela Organização Internacional do Trabalho, é um direito inalienável que deve ser assegurado a todos os trabalhadores. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar o atual modelo como autonomia, baseado em uma relação de dependência, perpetuará uma lógica que nega aos motoristas direitos mínimos, rebaixando a cidadãos de segunda categoria e distanciando-os da dignidade e proteção que são pilares de uma sociedade justa e igualitária. O volante é do motorista, mas quem dirige é a Uber. Obrigado, Vossas Excelências. Obrigada a todos. Doutora Sol, ela bateu firme ali no aplicativo da Uber. Ela foi firme, falou mal do aplicativo. Coisas que nós aqui já temos reivindicando aí, ó, faz tempo. Aquilo que o aplicativo tem feito contra nós motoristas, que tem prejudicado os ganhos do motorista. Doutora Sol foi bem na fala dela. Porém, por trás de tudo isso daí tem um grande interesse. Porque para o sindicato é viável que tenha vínculo trabalhista entre aplicativos e motorista. Por quê? Porque os sindicatos representariam os motoristas e eles, ó, ganharia ali o deles. Então essa fala da doutora Sol, teve a fala do Leandro, do sindicato, que esse daí não vale nem a pena colocar. Tem esse interesse por trás. Agora eu vou te colocar uma fala de uma pessoa que o interesse dela é ver a melhoria do motorista. Acompanha aí. Bom dia a todos. Como presidente da Brava, queria aqui agradecer essa oportunidade ao ministro Edson Fachin e todos aqui que estão participando, principalmente o presidente da Frente Parlamentar, o deputado federal Daniel Agrobon. E reforçando o meu antecessor, o advogado jurídico da Brava, hoje eu estou no maior aeroporto de carga da América Latina, que é no aeroporto de Viracopos, e vejo a dificuldade que os motoristas de aplicativos enfrentam nas corridas domésticas e internacionais que lá praticam. Então, eu venho aqui reforçar a fala do deputado da Frente Parlamentar, Daniel Agrobon, que é muitíssimo importante essa questão da diferenciação, da uberização e da pejotização. O motorista de aplicativo, hoje a gente vê a fala deles lá no pátio, ministro, que eles não querem esse reconhecimento. Claro que precisa, de fato, ter uma regulamentação referente à questão das plataformas. Uma das coisas que eles colocam muito lá para nós, referente à questão do ganho, falta de segurança, falta de estabilidade no seu trabalho. Mas é muito complicado a gente ver a necessidade dessa questão.
A PL do deputado Daniel da Agrobom é que todos os motoristas de aplicativo hoje querem que aconteça. Eu estou trazendo aqui a fala referente à questão dos motoristas que estão na ponta, que estão sendo sacrificados, né? Então, assim, se é todos ali a parte do sindicato está falando que não é, então vocês têm que ir para a rua para saber que de fato está acontecendo, viu, ministro? Eu vou terminar minha fala aqui e vou deixar as portas da ABRAVA, Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, aberta para todos os motoristas de aplicativo. Tenho certeza que, junto com o deputado da Frente Parlamentar, Daniel Agrobom, nós vamos fazer de fato e vamos lutar de fato para que o motorista de aplicativo das plataformas digitais seja de fato representado. Muito obrigado. Vocês viram aí a diferença que tem de quem tem interesse próprio e de quem tem interesse dos motoristas? Esse é o grande diferencial que você, motorista, precisa entender. Só que uma coisa que eu estava percebendo é que o vínculo trabalhista também não é o gosto do aplicativo. Os aplicativos não querem que tenha vínculo trabalhista. E aí eu te falo em quem confiar. O que fazer? Tem ali a PL colocada ali pelo Agrobom, deputado federal ali Agrobom, que falam que é boa para nós motoristas. E daí vocês já ouviram falar, já está tudo escrito em relação a isso. E tem um sindicato querendo o vínculo trabalhista. Para que nós motoristas sejamos um CLT da forma que eles falam ali, diferencial. Um CLT com direitos, um autônomo com direitos. Que direito seria apenas os benefícios do INSS, aonde quem paga MEI já tem esses benefícios. E não é esse tipo de benefício que nós queremos. Nós queremos tarifas justas, nós não queremos ser manipulados por algoritmos que manda a corrida a hora que quer para o motorista que ele quer, que manipula os ganhos do motorista dia após dia. E esse canal tem denunciado isso há muito tempo. Então fica a dica. E ela voltou novamente com os interesses dela. Tamo junto, é nóis, fui. Bora que bora.